Boa noite a todos. Vamos aqui mais para uma aula do nosso estudo do Livro dos Espíritos. A última aula nessa semana, nossa 27ª aula, se não me engano. Eu gostaria só, se alguém estiver comigo, já me dar um retorno para saber se o som está saindo bem, se vocês estão podendo me ouvir bem. Eu aguardo, então, um pouquinho só para ver se o pessoal... Tudo perfeito. Obrigada, Dê. Bom, então vamos lá. Dando continuidade, essa semana a gente está falando sobre perispírito, que é um tema abordado por Kardec no Livro dos Espíritos, no capítulo 1º, na segunda parte. Ontem nós vimos as 3 questões que Kardec aborda essa matéria, questões de 93 a 95, ontem, não, anteontem, na terça-feira, mas eu já tinha antecipado para vocês que eu ia trazer algumas outras informações, acrescendo, né, novas informações, aprofundando um pouco mais a temática, porque o Livro dos Espíritos traz essa base essencial, nós precisamos conhecer a base, mas há muita coisa nova para se dizer sobre perispírito. São muitos os livros que nos trazem bastantes esclarecimentos sobre ele. Então, ontem, nós acabamos encerrando um pouco o nosso bate-papo, falando justamente que o perispírito ele é impregnado das qualidades, ou seja, do pensamento do espírito, e irradia tais qualidades em torno do corpo. Nós falamos um pouquinho dessa irradiação que nós possuímos, né? O nosso corpo físico, ele não enjaula o nosso espírito, e muito menos o nosso perispírito. Nós estamos falando de um corpo semimaterial, um corpo bastante fluídico, que é o perispírito, então é muito lógico que ele tenha essa irradiação. E se ele pode irradiar qualidades, ele também irradia defeitos, imperfeições. Então, lá no livro de Gesiel Andrade, Perispírito, que é onde eu estou buscando algumas dessas novas informações que eu estou trazendo para vocês, apesar da gente encontrar material muito rico na coleção sobre a vida espiritual, ditada por André Luiz ao Chico Xavier, nós vamos encontrar um trecho que Gesiel cita, que está inicialmente na Revista Espírita, de 1866. O envoltório não é a alma, pois não pensa, é apenas uma vestimenta, assim como o corpo físico. Sem a alma, o perispírito, assim como o corpo, é uma matéria inerte, privada de vida e de sensações. Vamos recordar que quando nós estávamos falando sobre os elementos que existem no universo, nós temos o Pai, Deus, Criador de tudo, de todas as coisas, e temos o espírito e a matéria. Então, o espírito é o ser inteligente, é esse ser que começa como princípio inteligente, de forma simples e ignorante, vai evoluindo no decorrer de muitos milênios, se utilizando de várias vestimentas para se expressar, para experienciar. Então, estas vestimentas que o ser inteligente utiliza são os nossos corpos. Nós temos o corpo físico, nós que estamos encarnados agora, estamos usufruindo de um corpo físico, mas nós temos ainda um perispírito, que este permanece ainda conosco quando após a morte do corpo físico. Então, tanto o corpo físico quanto o perispírito não pensam por si só. Eles não existem sem o espírito, sem o ser inteligente. Fazendo uma análise muito simplista, nós temos um carro, e este carro só se movimenta quando há um condutor. É claro que nós estamos falando destes agora, que são comandados por um computador, mas, a princípio, o carro vai funcionar quando há um agente inteligente determinando, dando ordens a ele. Assim, então, o corpo físico e o perispírito. As moléculas do perispírito, que têm uma natureza semimaterial, ligam-se a partir da concepção e durante a gestação às moléculas do corpo material. Então, vamos colocar moléculas na nossa conversa.
Nós já falamos várias vezes sobre o fluido cósmico universal, que é essa matéria primitiva e que é energia primitiva. Então, o elemento, claro, energético, porque vem da energia, o elemento do qual toda a matéria se origina nos vários planos da vida. Ontem nós falamos sobre isso. Que a matéria, ela é toda ela composta a partir do fluido cósmico universal, só que em cada plano vibratório, em cada plano dimensional, em cada plano espiritual, esta matéria vai se apresentar combinada e dentro de um padrão vibratório específico, mantendo a base primitiva, que é o fluido cósmico universal. Então, nós vamos ter, em resumo, matéria composta de elementos, que são constituídos por moléculas, que por sua vez são constituídas de átomos, que por sua vez são constituídos deste fluido cósmico universal. Percebam que o átomo ainda não é o fluido cósmico universal. Verdade é, por exemplo, que quando se nominou a princípio o átomo, por volta do século XIX, acreditavam os cientistas que ele era partícula indivisível. Mas hoje a ciência já avançou muito e acompanha por demais aquilo que os espíritos nos falaram no século XIX, no sentido de que o átomo também é um composto derivado. Na verdade, a nossa ciência ainda busca este elemento primitivo, essa matéria primitiva, que é a que dá origem às partículas que formam os prótons, nêutrons e elétrons. Então, se nós pudéssemos ainda dividir novamente o átomo, nós encontraríamos prótons, elétrons e nêutrons. E se pudéssemos dividi-los ainda em continuidade, acharíamos os quarks e acharíamos os bósons de Higgs e outras coisas mais, porque a gente ainda não sabe qual que será essa partícula elementar. Quando é que o homem vai acessar pela ciência a verdade da informação prestada pelos espíritos acerca desta matéria primitiva, deste fluido primitivo, da energia primitiva. Então, o nosso perispírito, composto semimaterial, possui, então, na sua composição, elementos compostos por moléculas formadas por átomos, que são compostos do fluido cósmico universal. Então, é o que está afirmando Gesiel, as moléculas, para poder resumir, as moléculas do perispírito, se ligam no momento da concepção, quer dizer, assim que há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, começa ali um movimento de multiplicação e começa ali já então a vida. Em geral, pela descrição dos espíritos, a partir deste instante, o espírito que irá retornar à vida física já se encontra ligado não só ao embrião que está se formando, mas à sua mãe, aquela que irá doar do seu vaso físico os elementos materiais para que haja a formação do corpo físico. Então, nesse momento, o espírito que retorna, numa condição especial, que nós não vamos entrar em detalhe agora, mas que vocês podem encontrar muita coisa na literatura, inclusive no livro Missionários da Luz, de André Luiz, que conta, né, uma reencarnação. Então, neste momento, o espírito desencarnado ainda, que possui perispírito reduzido, especificamente para essa situação, ele já se liga àquela pequena mórula, aquelas células em conjunto que se multiplicam, dando início à formação do embrião. Então, a união existe a partir daquele instante. União, inclusive, das moléculas perispirituais às moléculas do corpo físico, que por ora ainda é um embrião. Quando um espírito quer agir sobre uma pessoa, ele a envolve com o seu perispírito, como um manto, para que os fluidos perispirituais se interpenetrem. Ontem a gente comentando sobre essa irradiação perispiritual que todos possuímos, irradiação que pode ser harmônica,
como pode ser desarmônica. Então, o fato é que quando um espírito quer nos influenciar, seja pela intuição, seja pela obsessão, seja porque nos ama e quer nos quer nos dar um abraço, quer nos dar um auxílio, nos fortalecer em algo espiritualmente falando. Então ele nos envolve. Ele não entra no nosso corpo. Nenhuma obsessão é assim que funciona, assim também como a mediunidade de incorporação também não se dá isso. Há essa interpenetração. Então, o espírito nos envolve, se aproxima de nós, permite que a sua irradiação entre em contato profundo com a nossa própria irradiação. Quanto maior a sintonia, maior esta união, maior esta influenciação, tanto para a harmonia quanto para a desarmonia. Para a pessoa obsedada se desembaraçar do envoltório fluídico do espírito mau, ela precisa da vontade forte, da paciência edificante e dos esforços perseverantes. Vocês vão me perguntar assim, mas e se a gente for em um centro espírita, ou em um centro umbandista, ou numa reunião do candomblé, ou num grupo evangélico, e peça para que Jesus, os anjos, nos retirem este encosto. Isso pode acontecer? Pode. Mas por que então no Espiritismo a gente diz que para que haja esse desembaraço da influência do obsessor, nós precisamos, na verdade, de vontade forte, de paciência edificante e de esforço perseverante? Porque mais ou menos o que acontece é que, via de regra, todos aqueles que nos colocamos temporariamente como vítimas de influências desequilibrantes através da obsessão, todos nós que eventualmente estejamos ou que viremos a estar obsedados, nós temos, na verdade, uma ferida, um campo aberto, no nosso campo espiritual. Há uma falha em nós, há uma fraqueza, seja pelo sentimento de culpa, seja por uma profunda depressão, seja por um pessimismo que nós gostamos de alimentar. O fato é que nós nos tornamos, vamos dizer assim, enfraquecidos. A nossa proteção espiritual eletromagnética, ela enfraquece. Nós temos uma ferida. Vamos trabalhar com essa imagem. Se eu quero evitar que uma mosca pose na minha ferida, eu posso dar um tapa na mosca e matar aquela mosca. Aquela mosca não vai mais me dar problema. Mas se a ferida continuar ali em aberto, outras moscas eventualmente irão se aproximar. Eu posso ir tentando matá-las todas, mas isso não vai ter fim a não ser que eu cuide, que eu sare minha ferida, que eu reafirme ou que eu reforce as minhas defesas morais e espirituais. Então, quando o Espiritismo diz que nós precisamos da vontade forte, da paciência edificante e de esforços perseverantes, é porque nós reconhecemos que a vítima da obsessão, ela tem um papel ativo na influenciação desequilibrante. Enquanto ela permanecer com o mesmo nível de pensamentos, com os mesmos sentimentos em desequilíbrio, com um sentimento de culpa profundo que dilacera a alma. Enquanto ela continuar com as mesmas atitudes em desarmonia para com as leis divinas, cada hora vem uma mosca. Então você vai na candomblé, tira uma mosca. Você vai no centro de Umbanda, tira outra. Você pede auxílio na reunião mediúnica no Centro Espírita Kardecista e eles vão conseguir auxiliar o obsessor. E assim há de infinito. Enquanto você não
se propuser a modificar e a fortalecer-se através da vontade forte, da paciência que edifica e do esforço perseverante no trabalho pessoal de cada um, da busca do desenvolvimento da humildade, da caridade, do amor, do respeito aos semelhantes. Enfim, enquanto você não seja aquele que se empenha pela sua melhoria íntima, pessoal, individual, você estará sintonizando com forças em desequilíbrio. Então, o processo da influenciação desequilibrante, que é a obsessão, só vai cessar, em definitivo, quando você se precaver, quando você se fortalecer, quando você mudar o seu padrão, quando você modificar as suas escolhas. O espírito que se comunica através de um médium não atua diretamente sobre o corpo material do seu intérprete. Ele age com seu perispírito sobre o perispírito do médium. Então, dentro disso que nós estamos falando, da irradiação, no fenômeno mediúnico é exatamente isto que acontece. O perispírito do espírito comunicante se aproxima do médium e então, através dessa interpenetração destas irradiações, o médium sente aquilo que o perispírito do espírito está transmitindo. E ele decifra isso através de imagens mentais, através de palavras, através de sensações, que vão do desequilíbrio, quando você tem um espírito sofredor se comunicando através de você, ou daquele sentimento de paz e de gratidão profundos que o espírito superior traz até nós. Se o espírito for superior, ele transmite com exatidão as suas vontades e seus pensamentos. Por quê? Porque a mente dele é clara. E a potência, a vontade do espírito superior, ela é muito significativa. Muitas vezes bastante superior à nossa. E o médium percebe as sensações benfazejas e de calma produzidas pela boa ação sobre o perispírito. Vejam vocês que nós não vamos discutir aqui mediunidade consciente, inconsciente, material, semimaterial, mecânica. Isso é coisa, para quem gostar, lá do nosso estudo com o Robinho, nosso companheiro, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Quem não viu, assista, que vocês vão gostar muito. Mas aqui no Livro dos Espíritos, nós passamos en passant por estas questões e damos continuidade aos estudos que são pertinentes ao Livro dos Espíritos. Então, as sensações gratificantes o médium sente quando se trata de um espírito superior. Da mesma forma, quando o médium está sob a influência fluídica de um espírito sofredor, perturbador ou mau, ele sente a impressão desagradável da atuação sobre o seu perispírito. Vamos lá, vamos continuar. Muitos espíritos inferiores mantêm na vida espiritual a mesma aparência de velho que tiveram na vida corporal. Olha só, não sei se vocês já se questionaram sobre isso. Bom, eu morro com 90 e tantos anos. Eu vou chegar do lado de lá e vou ficar pela eternidade com a minha aparência senil? Então tá aí um dos esclarecimentos sobre essa questão que relaciona-se ao perispírito, porque a apresentação que você tem no plano espiritual é a do perispírito. Então, os espíritos inferiores, em geral, eles mantêm na vida espiritual a aparência de velho, ou de doentes, ou de bastante desequilibrados. É preciso tempo. Ah, por que você está falando tempo? Lembra quando eu falei ontem que em todos os planos espirituais nós temos estágios? Porque, na verdade, nada é definitivo. Então, os espíritos não dizem que nós somos condenados pela eternidade. Então, no desencarne de espíritos ainda bastante materializados,
espíritos que erraram muito no plano físico, por assim dizer. Eles vão inicialmente ser atraídos por regiões inferiores com as quais eles se afinam. E onde existirão espíritos similares a eles mesmos, com o mesmo grau de materialidade, em geral com muitos preconceitos, muitas imperfeições morais. Então, essa atração inicial não quer dizer que isso vai ser pela eternidade. São zonas, como eu disse antes, nas quais nós vamos deixando com o tempo parcela dos miasmas que carregamos, das sombras que mantemos, que trazemos nos nossos espíritos, através do sofrimento, da aprendizagem que vem com o sofrimento. Mas o fato é que nós vamos progredindo também na espiritualidade. Então, essa aparência de velho, ela vai permanecer com o espírito inferior, enquanto ele estiver ainda naquele estado crítico de inferioridade. Na medida em que vai o tempo passando, na medida em que ele vai aprendendo, repensando a sua forma de agir, a sua forma de sentir e de pensar, também o seu perispírito vai refletir as melhorias morais e espirituais. Então ele vai melhorando a sua aparência. Pode ser, Cristiane, que na espiritualidade a gente consiga piorar a aparência do nosso perispírito? Pode. E aí vocês vão pensar sobre isso. O perispírito é um corpo semimaterial com uma alta plasticidade. Apesar dos espíritos inferiores não deterem todos eles poder mental suficiente para alterá-lo segundo a sua vontade, verdade é que aquilo que você é interfere na apresentação do seu perispírito. Então, eu desencarno hoje. E eu sou ainda um espírito bastante imperfeito. Trago muitas sombras comigo. Sou atraída, então, para um umbral baixo. E vejo o estado lastimável em que eu me encontro e o ambiente infeliz para o qual eu fui atraído. Só que, apesar deste sofrimento, eu não aprendo com ele. Pelo contrário, eu me revolto mais ainda. E na minha revolta, eu quero carregar comigo para a minha infelicidade todos os demais. Eu passo a ser, então, não só um perseguidor no além, mas eu passo também a perseguir encarnados que se afinizam comigo e com os quais eu faço, digamos assim, amizade, porque eu quero trazê-los para a mesma infelicidade em que eu me encontro. Em geral, isso acontece quando eu não compreendo o que é Deus. Em geral, isso acontece quando eu não acredito que há possibilidade de melhoria para mim. Então, eu, espírito desencarnado, infeliz, acho que, dados os erros que eu cometi, eu não mereço nenhuma outra chance. E porque eu estou infeliz e porque eu acredito que o inferno que eu vivo vai ser eterno, eu quero trazer todo mundo comigo. Neste caso, quanto mais revolta eu cultivo, quanto mais mal eu perpetre, mais o meu perispírito demonstra as emoções em desequilíbrio que eu possuo e as ações no campo do mal. Mas, por mais que eu caia, por mais que eu deforme o meu perispírito, ele não deixa de ser um corpo semimaterial com alto poder de plasticidade. Um dia virá em que, vencido pela dor, pelo tempo, eu vou repensar e vou encontrar uma mão que se estenda a mim, para que eu inicie a retomada da jornada. O perispírito retrata as condições morais dos espíritos que se mantêm condicionados a hábitos e coisas materiais, acreditando, por falta de conhecimento e preparo, que ainda estão na matéria. É o caso que nós comentamos ontem,
de muitos espíritos que desencarnam e que não sabem que desencarnaram. Nunca ouviram falar de plano espiritual, nunca tiveram curiosidade para buscar informações sobre isso, têm um absoluto despreparo moral e espiritual que possa, digamos assim, resguardá-los depois da morte do corpo físico. Se prendem então somente àquilo que se refere à matéria. Então, estes espíritos, muitas vezes, durante um tempo significativo na espiritualidade, ainda acreditam que permanecem na matéria. Os espíritos evoluídos experimentam um notável rejuvenescimento na forma e na aparência do perispírito, perdendo com o tempo todas as características da velhice. Vamos dar um exemplo aqui. Pensem vocês no Chico. Chico desencarnou com 92 anos de idade, com bastante dificuldade já para andar, dificuldade relativa para respirar, seu corpo estava bastante desgastado. Foram mais de 70 anos se dedicando somente pela mediunidade. Ele já não enxergava, durante a vida ele já tinha dificuldade para enxergar, na velhice isso foi piorando cada vez mais, porque o veículo material foi pifando. O nosso corpo físico é finito, ele tem tempo, ele tem durabilidade. Agora vocês imaginem Chico, o espírito deste que foi Chico Xavier, que dedicou a sua vida toda à prática do bem, confortando as pessoas, consolando as pessoas, vivendo de modo simples, vivendo o que nós poderíamos dizer como efetivamente ele viveu segundo as lições de Jesus. Vocês imaginam a beleza perispiritual desse espírito? Dá para imaginar? É claro que ele não ia ficar com a aparência de 92 anos pela eternidade. Mas se eu citei o Chico, pensem na Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, e quantos outros anônimos que às vezes se apresentam até com a aparência, vamos dizer assim, não muito harmônica no plano físico, mas que segundo a forma como vivem, como sentem, como pensam, nós podemos imaginar a beleza e a harmonia que vai efetivamente demonstrar-se no seu corpo perispiritual. Dá para pensar, né? O espírito que desencarna na condição de criança passa por um processo de readaptação à vida espiritual, encontrando nisso maior facilidade quanto maior for sua evolução moral e espiritual. Nós falamos aqui de espíritos inferiores, falamos de espíritos superiores, mas é uma pergunta, uma curiosidade corriqueira. E quando há o desencarne na condição de criança, elas ficam como crianças na espiritualidade? Então, quanto maior for a evolução daquele espírito que desencarnou na condição de criança, mais rápido é a sua retomada plena como espírito adulto, digamos assim, evoluído, consciente. Quanto mais imperfeito for o espírito, que na condição de criança desencarne, mais tempo ele vai levar em adaptação no plano espiritual como criança. Porque Deus não preconiza violências e nem choques. Segundo a nossa capacidade de assimilação, é assim que a vida e a realidade da vida pós-morte vai se apresentar para nós. Quanto mais lúcidos somos como espíritos, mais rápido esta constatação da realidade espiritual. Quanto mais imperfeitos ainda somos, ignorantes em relação à vida espiritual, mais lento é esse desabrochar, para que nós possamos ir assimilando os novos conceitos e fazendo os aprendizados necessários. Bom, eu encerro aqui a nossa aula de hoje. Ainda faltava alguma coisinha ou outra de perispírito para falar. Eu não sei se a gente retoma nessa matéria na terça-feira. Vou pensar sobre isso. De qualquer forma, se eu pensar em seguir adiante, na terça-feira a gente começa novo tema, diferentes ordens de espíritos. Vejo vocês terça às 7 horas. Um grande abraço.